A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala, vosso amigo, Bispo João Paiva. Aqui pela manhã, refletindo, como a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, ouve o que o Espírito fala à igreja. O Senhor, Ele fala conosco, amada igreja, quando nós damos atenção a Ele, naquilo que Ele tem para nós. A palavra diz, Ele diz que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Muitos não entendem essa mensagem, essa passagem, porque se Ele é o oleiro, é Ele que nos conduz à nossa vida, igreja. Ele que tem todo o direito e todo o controle. Quando nós permitimos e aceitamos Ele como único e suficiente Salvador. Ele nos tem como uma matéria-prima básica para ser um verdadeiro vaso nas mãos daquele que cria todas as coisas, amada igreja. Ele ama aquele que se preocupa em querer ouvir a voz do seu Senhor. Ele não diz que a ovelha conhece a voz do seu Senhor. Então, igreja, às vezes nós não entendemos quando Deus nos coloca numa posição de esquecimento, de resguardo, de até isolado, porque é o momento que Deus ele quer falar comigo e quer falar contigo, porque quando nós estamos em muita evidência, igreja, tudo é empolgação, tudo é palco, começa a ser tudo descontrolado. E se nós não olhar para o oleiro, nós começamos a fazer as nossas vontades, achando que Deus se agrada com tudo que nós vamos fazer, mesmo que não seja maldade. Mas Deus, Ele quer do jeito dele. Eu penso assim, tiro aqui pela minha esposa, a bispa. Aqui na minha casa tem vasos para tudo que é lado de flores. Vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos comprado vários vasos, colocaram uma determinada igreja. Aí no final, a igreja lá, nós saímos lá, a igreja devolveu os vasos para nós. E pegamos os vasos. Aí coloquei na área. Ali colocava de vários jeitos, ela ia lá e colocava do jeito dela. Aí quando nós ligávamos o ar-condicionado, o calorão do motor, do compressor, as flores estavam murchando. Aí o que ela fez? Ela pegou os vasos e viu ali entre a cozinha nossa e a lavanderia, tem assim um muro de divisão, né, na parede, e ela colocou em cima lá, ficou show de bola, rapaz. E os lírios da paz se floresceu, estão dando flores. Então eu entendo que Deus nos tira em lugares que nós gostaríamos de estar, mas Ele veja que ali não é o lugar que é para nós florescer, ter vida, ter ânimo, disposição, alegria, porque Ele sonda a igreja, a cada um de nós, e Ele vê como nós não vemos, porque Ele vê lá do alto dos céus e nós somos aqui terreno, igreja. Os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos. Às vezes tem coisas que até nós queremos dar a Deus, que é algo que você quer dar a Deus, mas você não sabe se Deus quer receber. Sempre lembro dessa passagem de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele, certo dia, queria fazer um tabernáculo para o Senhor. E o Senhor recusou. Mas o Senhor explicou o motivo. Porque ele era rei. Era a época que a terra estava precisando ter crescimento e também precisava se eliminar os inimigos, os midianitas. E ali Deus falou para ele: não, meu servo, as tuas mãos matou muita raça humana na guerra, mão cheia de sangue.
Mas você não virá das tuas mãos, mas virá das mãos do teu filho, Salomão. Sabe, igreja, o que eu quero entender e repassar para você? Tem coisas que você quer fazer para Deus. Não se precipite. Ore a Deus. Eu tenho exemplo, igreja, eu vou te explicar para você. Tem pessoas que da nossa família que ajuda e a gente prontamente a gente ajuda. Mas tem momento que a pessoa precisa de ajuda, Deus fala assim: não, aguarde. Tenho de outro jeito, de outra maneira. Não é você que vai fazer. E aí, às vezes, a pessoa não entende, fala: não entendo ele. Hoje é tal dia ele fez, hoje ele não vai fazer. Sabe, igreja? Nós somos vaso na mão do oleiro. Ele vai deixar nós onde ele quiser, igreja. Vaso não tem perna. Igreja. O vaso só sai de um lugar para o outro se o dono do vaso colocar ele onde ele quer. A decoração da casa, eu deixo sempre a minha esposa. Ela coloca os vasos onde ela quer. A minha casa é cheia de vasos. E eu só deixo ela fazer do jeito dela, do gosto dela. Porque os gostos da gente não é o mesmo gosto das pessoas. Nós temos que aprender a respeitar o direito de cada um. Eu quero que você reflita. Pega um momento que Deus te coloca separado. Às vezes Deus tem tirado amizades, até parentela, igreja. Claro que é triste a gente ficar longe de pessoas que a gente ama, não é verdade? Mas nem todos vão contribuir para o seu crescimento. Entenda isso. Se você se colocar na presença de Deus e deixar Ele como seu guiador, seu ajudador, aquele que administra a tua vida, você vai entender o porquê Deus permite certas pessoas e não permite certas pessoas até entrar no seu recinto. Eu sou um exemplo, igreja. Eu estou há 2 anos, um pouco mais, até recente fiz uma cirurgia. Eu conto no dedo as pessoas que vêm na minha casa, igreja. Eu conto no dedo. Lembra aquela passagem que Deus falou para Abraão? Se você encontrar 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele colocou ali Abraão num aperto. Abraão achou que tinha 50, às vezes até mais. E ele sentou, conversou com a esposa e não conseguiu achar nem 5. Olha lá, talvez nenhum. E ele chegou até Deus e falou para ele: Senhor, pelo menos 45? Todas as vezes ele não encontrava, e Deus foi provando que o homem não tem razão em nenhuma situação, amada igreja. Talvez aos seus olhos você acha que tem razão. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus trazer você para um processo onde fica só você, como eu estou aqui, igreja. Passo o dia inteiro sozinho, eu e meus cachorrinhos. Mas o Espírito Santo falando comigo. E assim eu me sinto feliz porque Deus é tão misericordioso que Ele me colocou, como Ele fez com Davi, lá naquela caverna, que aí quando ele entrou lá, ele estava fugindo de Saul para não ser morto. Olha onde ele foi parar. Numa caverna que só tinha sanguinários, homens perigosos, assassinos. Igreja. Mas ele mal sabia que aqueles lá seriam pessoas verdadeiras que iriam te contribuir, igreja. Às vezes você está fazendo aí separação de pessoas que querem só te sugar. E Deus está te colocando pessoas verdadeiras que não quer nada que é teu. Ele quer contemplar o seu coração, igreja. Aprenda isso. Hoje, não é questão que eu importo com filho, com pai ou com mãe. Meus pais já morreram. Tem meus filhos tudo adultos e já tem a vida deles. Não me incomoda em nada. Aprenderam a viver com os seus próprios sustentos e tem que se virado. Eu me sinto feliz porque Deus deu a direção a eles, como lutar, porque a gente tem que ser forte e corajoso. Mas Deus tem colocado pessoas especiais na minha vida para me cuidar, me zelar,
Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, igreja. O que você tem plantado? Eu tenho procurado plantar coisas boas, porque Deus viu meu coração. Quando Deus te chamou, Ele já te conhecia, desde o ventre da tua mãe. Igreja, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que ter o coração de Deus. Ele até permite nós, numa caminhada, fazer coisas errôneas, para mostrar para nós o antes e o depois. E eu, por tudo que eu fiz pelos meus pais, mesmo quando eu era criança, fui adulto e agora sou velho, mas Deus nunca me desamparou. Que eu quero dizer para você, deixa Deus te moldar, te capacitar. Muitas coisas, igreja, nós estamos vendo, coisas dentro da igreja aberrantes. Líderes não estão preocupados com almas verdadeiras, estão preocupados com muitas coisas, muito show dentro da igreja. Igreja, muitos eventos. A igreja só enche quando tem evento, mas quando acaba os eventos, vai para o seu culto dia a dia. Às vezes 5 pessoas, às vezes até mais, até menos. E lá fora, almas precisando de algo que nós temos que oferecer, aquilo que nós recebemos de graça. Tem pessoas querendo fazer a obra de Deus, mas ele é barrado. Mas uma coisa eu aprendi, você que barra aquele que quer fazer a obra porque a igreja é sua ou o templo é seu, eu vou te dizer uma coisa para você, nada daquilo é seu, só está aberto porque Deus permitiu. Mas Deus quer que você aprenda uma coisa, quem é dono da obra chama-se Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Obedeça a voz de Deus e deixa Deus usar os seus vasos valorosos, preciosos, que não se preocupa em roupa, em vestimento, não se preocupa nem em fazer a barba, muito bem cortar o cabelo, mas respeita as pessoas, não fica com conversinha fiada, com tique-tique-tique dentro da igreja, não fica com leve trás. Presta atenção no que Deus está te mostrando. Às vezes você quer valorizar uma pessoa que faz muito barulho, mas quando você desliga, ele fica perdido. Sabe, igreja? Muito show e muito reteté dentro da igreja. E almas, nada. Quantas almas nós estamos ganhando em cada culto, igreja? Eu, glória a Deus, não vou dizer todas as ministrações, mas um pouco das minhas ministrações sempre tem alguém aceitando Jesus. Porque quem ganha Jesus é o Espírito Santo, quando você deixa Ele tomar a frente de tudo. Ainda há tempo de você fazer a obra de Deus. Às vezes você quer ficar pregando aí para fora e Deus quer que você cuida do tempo. Deus quer que você forme discípulos. Porque quem fica aí para fora pregando congressos não edifica nada, igreja. Tá entendendo? Só fica preocupado nisso aqui, ó. Tá se sustentando com as ofertas daqueles que estão dando o seu sangue. Se preocupa em ganhar almas. É raro num evento você ter almas ganhas. Tá entendendo? Que vira mais show, gospel, do que na realidade ganhar almas. Nós temos que ter sim a igreja, não importa a quantidade, porque Deus diz assim, onde houver 2, 3 ou mais, falarem em meu nome, aí estarei presente. Você pode estar ministrando uma hora, que já aconteceu várias vezes comigo. Você acha que eu já não preguei igreja vazia? Só cadeiras? E a minha esposa, a bispa, falava assim, nossa, que maravilha, você prega como se a igreja estivesse cheia. Eu falei, claro que a igreja estava cheia. Aquelas cadeiras não estavam vazias. Como assim? Estavam cheios de anjos, avaliando o seu comportamento. Porque tem gente que gosta de pregar só a igreja cheia. Até pergunta, quantos membros tem na igreja? Quando você arrecada em dízimo, não está preocupado
em fazer a obra de Deus. Você é vaso. Você tem que deixar o oleiro colocar você aonde ele quer. Talvez você quer fazer algo e Deus está falando, não, você vai fazer aqui, do meu jeito. Amada igreja, eu quero que você entenda uma coisa. Estou falando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu lugar. Eu nunca me preocupei em estar em evidência, porque eu posso estar esquecido para o homem. Eu posso ter mínimo possível das minhas redes sociais. Eu posso ter o mínimo de curtidas. Mas aquele que me chamou é o primeiro a estar comigo. Fique com essa mensagem. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Segue o Bispo em todas as minhas redes sociais. E temos um grupo muito abençoado. Venha para cá. O grupo Momento de Orações. Já temos 156 pessoas. Tem muitas mensagens, orações, edificações para a sua vida. Amém?